quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, para nós é uma grande satisfação poder estar compartilhando com vocês essa palavra, porque essa é a palavra que Deus falou conosco antes de vir para cá. E aqui diz, em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero confessar para os amados que chega um momento que nós, como pastores, como ministros, nos sentimos cansados. Cansados de uma carga que nem todos podem carregar. E às vezes nós damos vontade de chorar. Ou então nós ficamos em situações de estresse e de ansiedade, de muitas outras coisas que nós às vezes não sabemos explicar. E gostamos de identificar estas causas. E às vezes somos até tocados pelas pessoas. E a nossa vinda para este lugar foi para ter esse descanso. Chegar nos braços do Senhor. Aqui, não é porque aqui é um lugar extraordinário. Não é o ambiente aqui. É na realidade sairmos e entrarmos na presença de Deus. Estarmos com Ele, buscando aquilo que nós mais precisamos como ministros, como pastores, que cuidamos do rebanho do Senhor. Precisamos ser alimentados por Deus. Precisamos despojar de tudo aquilo que nos atrapalha ao ministério, nos atrapalha para com a família, nos atrapalha para com o pastoreio. E eu sou uma pessoa que eu não tenho que me exaltar, que glorificar por nada. Porque o que eu deveria ter feito, eu nunca fiz nem um quarto daquilo que Deus queria que eu tivesse feito. Mas eu sei que é na presença de Deus que eu posso fazer. E eu tenho você como uma responsabilidade. Deus entregou você em minhas mãos para que eu cuidasse de você. E eu sirvo ao Senhor, cuidando de você como ovelha, que muitas vezes também está cansada, está sobrecarregada, está magoada, está ferida. Mas se eu também não estiver curado, se eu não for aos pés do Senhor para ser curado, eu não posso te dar aquilo que Deus pode fazer por você. Mas eu tenho certeza que esse tempo aqui, o Senhor tem trazido uma mensagem forte aos nossos corações. Porque na verdade nós estamos vivendo como disse o profeta Ageu. Nós estávamos como um saco que tem boca e que entra tudo pela boca. Mas tem um buraco no saco. O saco está furado. E tudo que entra sai novamente. E nós não podemos lucrar de nada que Deus nos concede. De todas as bênçãos que Ele nos dá, nós não aproveitamos. E eu sei que eu, como pastor, como líder, eu preciso ser um saco constantemente cheio. E eu preciso remendar todos os buracos. E o que nós nesses dias temos refletido, eu e os meus amados pastores aqui, é que nós precisamos remendar o saco furado. Este saco é o nosso ministério, a nossa vida, que muitas vezes chegou ao momento de estarmos vazios, porque nada segura nesse saco. E nós começamos aqui refletindo desde o primeiro dia até hoje, o 7º dia, entendendo que nós estamos remendando, né? Porque como líder, muitas vezes nós chegamos ao momento de vivermos ansiosos. Essa ansiedade é para poder abrir-se o saco e derramar o que temos. Mas eu quero dizer para você que assim como eu me senti ansioso pelas coisas lá fora, muitos de vocês também sentem. Mas eu te convido, vamos remendar o saco. Vamos tirar toda a ansiedade. A Bíblia Sagrada diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E assim nós devemos viver. Meus amados irmãos, nós passamos a ser, de certa maneira, o nosso saco também, ele começa a abrir o buraco do medo. E nós vivemos com medo da vida, com medo de viver e com medo de morrer. Com medo de investir, com medo de ofertar, com medo de dizimar, com medo de abençoar ou de ser abençoado. Na realidade, nós estamos vivendo como o mundo, pois o mundo lá fora, ele vive debaixo do jugo do medo. Porém, nós não podemos viver debaixo deste jugo. Nós precisamos entrar pelo caminho do amor, porque a Bíblia diz que no amor não há medo.
nós temos que tirar o medo de nossas vidas e aprender a servir ao Senhor, andar na sua presença e poder viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, a sua palavra. E com isso nós seremos revestidos de coragem, porque o Espírito de Deus está sobre nós e Ele nos dá coragem. E assim nós estamos aqui, esses dias, buscando essa coragem para poder trabalhar, para poder cuidar do rebanho do Senhor. Também, amados, nós temos dentro desta vida, que nós somos, uma necessidade muito grande de comunhão. E quem sabe esta comunhão tenha se perdido mediante esse saco furado, porque nós perdemos o costume de uma comunhão mais próxima com Deus, é a oração. Eu quero dizer para você, amado, que você só vai vencer se você estiver orando, se você estiver buscando. A Bíblia diz, buscar-me-ei e encontrareis. A Bíblia diz que aquele que busca encontra, e o que pede recebe. Oração é estar na presença de Deus. Oração é você poder ter intimidade com Deus, ter o que falar para Deus e saber ouvir o que Deus tem para falar. E esses dias nós falamos para Deus, mas nós ouvimos mais do que falamos. Nós podemos ouvir Deus falar conosco e dizer, filho, ore mais. Ore mais. É tempo de orar. E é o que Deus tem feito e que Ele vai fazer com a nossa igreja, que Ele vai fazer com o nosso povo. Nós precisamos entrar 2015 sarados, orando, buscando ao Senhor, porque nós temos certeza, porque a Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2015, amados. Nós não entendemos, mas uma coisa é certa, se nós entrarmos este ano com este sinal de clamar ao Senhor, de estar orando, e de tampar o furo do saco, de colocar o remendo através de orações, de consagrações, o povo de Deus unido orando, Deus vai fazer coisas grandes que nós nem sabemos e nem esperamos. Fique atento, porque o que Deus vai fazer é tremendo, amados. E outra coisa importante, amados, que nós precisamos compreender, reconhecer. Deus falou tanto comigo aqui, Ele me fez reconhecer tantos erros, tantas falhas de mim como um ministro de Deus. A minha vida muitas vezes veio assim como, e eu comecei a lamentar, Senhor, como eu, como ministro de Deus, cheguei a falhar tanto com a minha família, cheguei a falhar tanto com os meus filhos, Senhor, com minha esposa, cheguei a falhar tanto com a minha igreja, Senhor Deus. Oh meu Deus, como eu falei com a minha comunidade, Senhor Deus, como eu falei como evangelista. E eu reconheci isso. O reconhecimento é o princípio de nós caminharmos um tempo novo. E eu quero dizer que assim como eu reconheci, você tem que reconhecer. Você precisa reconhecer os seus erros, os seus defeitos, as suas más qualidades, o seu próprio pecado e chorar diante de Deus, porque Deus vai trazer um tempo novo, porque 2015 vai ser um ano das novidades para as nossas vidas. Porque Deus estará fazendo muita coisa em nossas vidas. E Deus estará trabalhando no meio de nós de maneira tão sobrenatural que nós, às vezes, esquecemos que a palavra, esquecemos, ou seja, Deus vai estar trabalhando e nos trazendo novas coisas. Nós esqueceremos, então, do tempo ruim, do tempo da escassez, quando nós semeávamos e não colhíamos, quando nós tínhamos, mas não usávamos. E agora nós vamos entender, nós vamos colher e vamos comer o que colhemos. Vamos ver a glória de Deus se manifestar sobre nós. Sabe por quê? Porque reconhecemos a nossa falha, o nosso pecado, o nosso erro. Quando Deus chama-nos para os seus pés, Ele quer revelar que nós precisamos mudar. Quando Deus nos convida para a sua presença, Ele quer dizer, olha, é tempo de mudança, é tempo de transformação. É um tempo novo, só se começa se realmente reconhecermos o que nós falhamos no passado. E eu declaro isso a você. Nós precisamos assumir os nossos erros e começar tudo de novo, em nome do Senhor Jesus. Mas outra coisa que nós precisamos fazer, amados, nesse tempo que Deus tem nos ensinado, é que mesmo que nós perdemos no passado, nós precisamos recomeçar, colocar a nossa vida em ordem e recomeçar um novo tempo.
Porque este recomeço, ainda que tivemos prejuízo no passado, nós estamos num recomeço de glória. 2015 vai ser o ano do recomeço. Vamos recomeçar a nossa vida. Vai haver um tremendo avivamento em nossas vidas, porque estamos conscientes disso. Estamos cientes que este recomeço é necessário. Todos os grandes homens que se tornaram grandes é porque primeiro eles tiveram que recomeçar. Eles erraram, mas quando erraram disseram, vamos fazer novamente. E neste momento, quem sabe você tem errado demais. Você tem sido infiel, você tem se prejudicado muito com isso. Às vezes você pensa que prejudica outros, mas prejudica você mesmo. E eu quero dizer para você, recomece novamente. É tempo de recomeço. 2015 é um tempo que nós vamos recomeçar. Um novo tempo, um tempo ministerial, um tempo de avivamento. Você vai voltar ao ministério que você tinha. Você vai receber uma nova unção. E Deus vai te abençoar. Ele vai te encher do Espírito Santo. A glória de Deus vai manifestar na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus. Porque Deus se agrada do homem que acredita na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, amado. Nós precisamos entender que sem fé nós não vamos para lugar nenhum. Tudo isso que aconteceu aqui, tudo isso que Deus falou conosco, mas uma coisa forte ele disse, tenham fé. Se nós não tivermos fé para enfrentar a dificuldade do mundo, para enfrentar o desconhecido, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. Sabe, amados, o que faz Deus olhar para nós, o que faz Deus responder é a nossa fé. Deus não está respondendo às necessidades das pessoas, mas Deus está respondendo à fé que as pessoas têm. E se nós adquirirmos vários dias aqui nesse período, eu disse para Deus, Senhor, aumente a minha fé, Senhor Deus, como os discípulos fizeram. E a Bíblia diz que os discípulos pediram que o Senhor aumentasse a fé deles. E vocês já viram como os discípulos tiveram tanta fé, que após a partida de Jesus, eles movimentaram o país com um grande avivamento de curas, de milagres, de bênçãos espirituais, de salvação de alma. Porque eles pediram fé e Deus lhes deu fé. Porque a Bíblia diz, tudo que pedis em meu nome eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Peça fé e Deus vai operar poderosamente na sua vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, irmão, a nossa semana, o nosso tema é fidelidade. Deus disse para nós, sejam fiéis na vossa vida conjugal, sejam fiéis na nossa vida ministerial, sejam fiéis em tudo que vocês têm recebido de Deus. Deus tem dado talento a você, querido, Deus tem dado talento a mim, mas o que nós temos feito com esses talentos? Nós temos sido fiéis? Nós temos enterrado esse talento? Ou nós temos desenvolvido esse talento? Deus quer que nós sejamos fiéis. Não tenha medo de ser fiel. Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, seja fiel no seu comprometimento ministerial, seja fiel com tudo que o Senhor estará derramando uma bênção sem medida na sua vida. O Senhor vai te dar um ano de prosperidade em tudo, vida familiar, educacional. Deus vai dar um ano de liberdade em nome de Jesus. E financeira, Deus abrirá porta onde não há porta. Quem sabe você olha e não vê porta aberta, mas se você for fiel primeiro, Deus te diz, eis que eu abro novas portas para ti. Assim eu declaro, amados. Estamos caminhando para um novo tempo. 2015 é o ano da abundância de Deus em nossas vidas. Receba isso, porque Deus é a nossa vida. Seja abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus.